Olá, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar hoje, agora, no projeto Mulheres Forjadas pela Palavra, nós vamos falar sobre Sara, a mãe das nações. Sara, o seu nome significa princesa. Sara foi uma mulher, esposa de Abraão. Ela é retratada na Bíblia como uma mulher de personalidade complexa, com momentos de fé, dúvida, ciúme e até impaciência. Alguns traços de seu temperamento incluem fé e obediência. Ela acompanhou Abraão em sua jornada para uma terra desconhecida, confiando na promessa de Deus. Gênesis 12. Mesmo enfrentando desafios, permaneceu ao lado do marido. Sara também enfrentou impaciência e dúvida. Quando não conseguiu engravidar, pediu para que Abraão tivesse um filho com a serva Agar. Gênesis 16. Ela tentou ajudar a Deus. Será que Deus precisa de ajuda? Não, não precisa. Aos 86 anos, Abrão foi pai de Ismael. Gênesis 16. Ciúme e dureza. Após o nascimento de Ismael, Sara começou a sentir ciúme e tratou Agar com dureza, ao ponto de Agar fugir. Está lá em Gênesis 16, versículo 6. O plano de Sara não fazia parte do plano divino. Deus muda os nomes de Abrão e Sarai. Está lá em Gênesis 17, verso 5. Tinha Abrão 99 anos quando passou a ser chamado de Abraão. Sarai teve o nome mudado em Gênesis 17, 15. Nós vamos fazer um estudo sobre essa mulher, pois ela teve seus altos e baixos, como nós também temos, pois nós somos seres humanos e não somos perfeitas. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossos momentos de altos e baixos. Aqui nós falaremos sobre Sara, conforme eu já falei. Sara ocupa um lugar importante nos livros da história hebraica, por ser a mãe do povo judeu. A vida de Sara demonstra vividamente o quanto Deus é santo, justo e também amoroso. Ele ouve as orações de seus filhos e conhece os mais profundos desejos de seus corações. A experiência de Sara. A primeira vez que encontramos Sara, seu nome era Sarai. Deus mudou o nome dela e de seu marido, Abrão, quando apareceu a Abrão para estabelecer uma aliança com ele. Sarai mudou seu nome para Sara, que significa princesa. Abrão se tornou Abraão, quando Deus disse a ele: porque por pai de numerosas nações te constituirei. Está lá em Gênesis 17, 5. Nos dias de hoje, as pessoas mudam seus nomes por várias razões. Porém, a mudança de nomes na Bíblia tem grande significado, porque foram feitas por Deus. Nas mudanças dos nomes de Abrão e Sarai, Deus deu-lhes um selo ou sinal de sua promessa, como lemos sobre isso lá em Gênesis 17, do 3 ao 5 e do 15 ao 16. Eu vou ler aqui. Prostou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela.
Sara nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia. Ela era filha de Terá, o pai de Abraão, o que consequentemente fez de Abraão e Sara meio-irmãos. Apesar de serem filhos do mesmo pai, o casamento deles foi aceito de acordo com os costumes locais, porque eram filhos de mães diferentes. Naquela época não havia problema. Depois que a lei foi feita por Moisés, aí não pôde mais. Aqui Sara, a mãe das nações. Sara é única porque ela e seu marido foram os primeiros pais da grande raça judia. No entanto, eles procediam de uma cultura idólatra. Naquele tempo não havia qualquer distinção entre judeus e gentios, porque a nação judia ainda não existia. Assim sendo, Abraão foi o primeiro homem a ser reconhecido como hebreu. Está lá em Gênesis 14, 13. E aqui eu vou ler o que fala. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 17, 15 e 16 relata a mudança do nome de Sarai. Deus disse também a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela darei um filho a ti. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Nós vemos aqui no verso do capítulo 12 de Gênesis 1 e 2 que Deus diz para Abraão sair do meio da parentela e da terra e da casa do pai dele. Que Deus ia mostrar um lugar para ele, ia mostrar o caminho. Abraão, nesse período aqui, ele tinha 75 anos, quando ele saiu da terra dele, da cidade do Ur dos Caldeus. A tradição hebraica descreve Sara como uma mulher mais perfeita depois de Eva, a quem chamavam de mãe de toda a humanidade. Eva foi chamada de mãe de toda a humanidade. Sara recebe o título de mãe das nações. Sem dúvida alguma, Sara é uma das mulheres mais importantes da história mundial. O que fez de Sara uma mulher tão importante e excepcional, com certeza um fator essencial, foi o exercício de sua fé. Está lá em Hebreus 11, versículo 11, diz: a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus cumpriu aquilo que falou. Demorou anos? Demorou. Sara se precipitou? Nós vamos ver mais aqui na frente que ela se precipitou. Ela ficou sem a paciência, conforme nós lemos no início. Porém, ela alcançou a vitória, a promessa que Deus havia feito. Você percebeu o segredo? Sara sabia que Deus permanece fiel à sua promessa. Esta é uma importante lição para cada uma de nós aprendermos. Nós precisamos aprender que Deus, quando fala uma promessa, quando Ele nos promete algo, Ele irá cumprir. Porém, eu preciso estar posicionada, eu preciso estar aguardando, estar na obediência. Eu não posso querer adiantar as coisas, porque tudo é no tempo dele. Sara quis adiantar a promessa, mas a promessa não era com Agar, a promessa era com Sara, conforme Deus falou, que filhos, reis procederiam dela. Então, mas Sara, no desespero, na ansiedade, porque a ansiedade é o que tem destruído muitas pessoas, é a ansiedade, querem resolver no seu tempo os seus problemas. E não resolve, só complica mais, porque tem coisas que nós precisamos aguardar, entregar na mão de Deus e deixar Ele trabalhar. Não é nós colocarmos a mão, porque tudo que o homem coloca a mão, destrói. Mas quando Deus coloca a mão, Ele constrói, Ele traz vida.
Mas o que o homem coloca a mão, querendo ajudar, só vai atrapalhar. Porque o nosso Deus, ele não precisa da ajuda do ser humano. E nós lemos aqui que fala assim: se colocarmos nossa confiança ou dependência em alguém ou algo inferior a Deus, que é o único perfeito, consequentemente nos tornamos inferiores ao que Deus quer que sejamos. Então, confie em Deus e descanse nele. Porque se nós confiarmos no braço do homem, no braço da carne, nós seremos inferior àquilo que Deus quer que nós sejamos. Então nós precisamos ser aquilo que Deus quer que você seja. Seja o que Deus quer que você seja. Muitas das vezes, isso vai levar às lágrimas. Porém, essas lágrimas é apenas para te fortalecer, não é para te matar. A prova que nós passamos hoje, porque quando Deus faz uma promessa, vai ter ali um período para essa promessa se cumprir. Mas vai se cumprir. Durante esse período, nós vamos passar por processos. Nós vamos passar por dificuldades para poder sermos forjadas e forjados. Vamos ser forjadas por Deus, para que a promessa venha no tempo perfeito de Deus e nós estejamos prontas para tomar posse da promessa. Porque se nós quisermos adiantar essa promessa, trará problemas para nós mesmos, como trouxe problema para Agar, para Abraão, para Sara, para Ismael, para Isaac. A precipitação de Sara trouxe problema para todos que moravam na mesma casa. E aqui nos fala: frequentemente fracassamos em nossas vidas cristãs porque confiamos em nossas próprias habilidades. Quantos hoje têm confiado no seu próprio eu? Confia na sua própria habilidade, mas confie no Senhor. Confie que Ele pode fazer tudo por você. Você vai fazer a sua parte, claro, que aquilo que o homem tem que fazer, Deus não faz. Mas tem coisas que só Jesus pode fazer, então nós temos que aguardar, esperar Ele fazer e não querer passar à frente. Ao invés de colocar nossa confiança em Deus, muitos colocam os seus próprios critérios, as suas próprias vontades, as suas próprias decisões. O conceito que Sara possuía a respeito de Deus é a primeira e mais importante lição que podemos aprender com ela. É confiar e não se precipitar. A precipitação é a causa de muitas destruições, muitas guerras. O ser humano se precipita em muitas coisas na sua vida. E isso só vai lhe prejudicar a sua caminhada, a sua jornada. Então não se precipite, não resolva nada de cabeça quente, não deixe que a ansiedade venha tomar conta de você. Mas descansa, não se precipite como Sara, de pegar a sua escrava e entregar na mão de Abraão e falar para ele ter relações com ela para que dela viesse Sara ter filhos. Isso foi um desespero de Sara. Abraão teria que ter dito para ela: espera, confie em Deus, nós vamos alcançar a promessa. Mas ele, vendo o desespero dela e a ansiedade, ele ficou calado e aceitou o que ela propôs. Deus chama Abraão. Não podemos estudar Sara sem considerar Abraão, pois eram marido e mulher. Eles viviam em um lugar chamado Harã. Quando Deus um dia disse a Abraão que eles haveriam de se mudar, porém, além do fato de se mudarem, Deus queria que essa mudança fosse um total ato de fé. Deus não lhes disse onde iriam, disse somente que eles se mudariam para uma terra que ele lhes mostraria. Quer dizer, Abraão foi por fé, ele foi sendo direcionado por Deus, e Deus tirou ele de uma cidade idólatra. O seu pai, ele era idólatra, mas Deus, ele escolhe, ele não faz acepção, ele contempla o coração da pessoa, e ele escolheu Abraão, para através de Abraão, fazer a nação judia, o povo judeu. Infelizmente, Abraão obedeceu apenas parcialmente, quando Deus lhe disse pela primeira vez que ele deveria mudar-se. Está lá em Gênesis 11, versículo 31.
Ele fez duas coisas que não deveria ter feito. Em primeiro lugar, levou consigo alguns familiares. Ele levou o sobrinho dele, Ló. E ele não era para ter levado Ló, porque a família dele era ele e Sara. Ele não tinha que ter levado Ló, porque Ló já tinha a família dele, já tinha os pastores dele, os funcionários, servos. E isso lhe causou o quê? Transtornos. Muitas das vezes Deus quer algo da gente, mas a gente quer obedecer só parcialmente, a gente não quer obedecer totalmente. E isso causou desgaste para Abraão, quando ele levou Ló. Então nós precisamos entender que há coisas na nossa vida que é só a gente, que a gente não tem que compartilhar, não tem que dividir. Então Ló foi um peso, foi um fardo na vida de Abraão. E arrumou problemas. E nós vamos ver isso mais na frente. Se você ler o livro de Gênesis, logo no começo da Bíblia, você vai ver o que Ló lhe causou. Os pastores, tanto de Ló como de Abraão, brigavam. Então isso trouxe o quê? Desgaste emocional. E nós precisamos fugir dos desgastes emocionais que surgem na nossa vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele levou seu sobrinho Ló, quando Deus lhe dissera que não o fizesse. Em segundo, ao estabelecer-se em Harã, ali se deteve, não considerando que tinha um destino para chegar. Vai para a terra que te mostrarei. Quando ele chegou em Harã, ali ele ficou. Ali ele ficou. E não era para ele ter ficado. Tudo bem, ele passar uns dias, mas não ficar ali. Porque ele tinha que ir para a terra que Deus ia mostrar a ele. Então ele cometeu esses dois erros. Por que ele cometeu? Porque ele não era perfeito. Perfeito só tem um, que é Deus. Nós, seres humanos, somos cheios de falhas e defeitos. Em Gênesis 12, versículo do 1 ao 5, novamente Deus fala com Abraão, dizendo-lhe que deveria prosseguir. A Bíblia diz que Abraão seguiu tal como o Senhor havia lhe ordenado. Sara, como era esperado, acompanhou. Assim sendo, Sara, pela segunda vez, teve que deixar sua casa, seus familiares e tudo o que conhecia. Ela seguiu seu marido. Ambos seguiam com fé, atentos à promessa do Senhor. Abraão e Sara estavam juntos nessa mudança em obediência. A Bíblia não relata nenhum deles reclamando ou questionando Deus. Deixar a terra natal não os desuniu, nem diminuiu o amor que sentiam um pelo outro. Hoje em dia nós vemos muitos casais que não chegam a um acordo. Muitas das vezes é necessário ter uma mudança porque mudou o trabalho, foi para outro estado ou até para outro país. E muitas das vezes a esposa ou o esposo não aceitam. E muitas das vezes precisam chegar a um senso comum e saber que eles são agora uma só carne. E os dois precisam chegar a um senso comum e entender que um precisa ajudar o outro. Porque senão termina acontecendo o quê? Se desfazendo aquela união. Então é necessário que a esposa acompanhe seu marido. Porque agora ela não é mais sozinha, agora ela tem o seu esposo. E deve, a ele? Submissão. Muitas mulheres acham que se submeter ao marido é um fardo, mas não é. A mulher sábia, ela se submete ao seu marido, porque está numa mesma missão. E o homem, qual é o dever do marido? É amar a sua esposa. O que é mais fácil? Ser submissa ou amar? Claro que é ser submissa. Porque amar a esposa como Cristo ama a igreja, essa é a responsabilidade do marido. Amar como Cristo ama a igreja. Então, para a mulher ser amada como Cristo ama a igreja, essa mulher ela precisa ser uma mulher sábia. Uma mulher que realmente saiba cativar o seu esposo, saiba tratar ele como um filho de Deus, como um príncipe do Senhor. E aqui nos fala, a Bíblia também não indica que Sara quisesse voltar. O que lemos é que ela sempre demonstrou respeito e obediência ao seu marido. Nós vemos aqui também, nem as riquezas, nem sua posição influenciaram o compromisso mútuo de Abraão e Sara. Nos dias atuais, muitos casamentos se desfazem
quando o marido ou a esposa conquistam maior instrução ou melhor posição no trabalho. Podemos aprender com o compromisso que Sara tinha com seu marido. Infelizmente, isso acontece mesmo. Conheço o caso de esposas que o marido pagou faculdade, investiu nela, e quando ela já estava trabalhando, terminou a formatura, arrumou um trabalho, a primeira coisa que ela fez foi pedir o divórcio, porque ela não dependia mais dele, não precisava mais dele. Um absurdo isso, uma injustiça muito grande com o esposo. Como também tem esposos que fazem isso, porque falta o amor de Deus nesse coração. Porque quem tem Jesus no centro da sua vida não vai fazer isso com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu esposo, com a sua esposa. Não vai fazer. Quem tem o amor de Deus na sua vida, e se a pessoa realmente ama de fato e de verdade, a pessoa vai estar com aquela pessoa porque der e vier. Porque eles sabem que eles somos uma só carne. Então nós vemos aqui que mesmo com toda a fortuna, com toda a riqueza que Abraão tinha, isso não fez com que Abraão ficasse um homem vaidoso, ficasse querendo tratar Sara com mau humor, mas ele tratava ela como uma princesa, e ela o respeitava, chamando de meu senhor Abraão. Ela chamava assim a Abraão, meu senhor Abraão. Nós vemos aqui também a mentira de Abraão e Sara. Aqui, quando eles chegaram no Egito, eles mentiram, falaram uma meia-verdade. Sara era uma mulher muito bonita e Abraão temeu dizer ao rei do Egito que ela era sua esposa. Ele temia que o rei o matasse e levasse Sara ao seu harém. Por essa razão, o casal traçou um plano. Os dois mentiram, ele falou que ela era irmã dele. Ela era irmã, mas era também esposa. Ela era meia-irmã. Todavia, Deus disse ao rei para não tocá-la, pois ela era uma mulher de outro homem. Assim vemos como Deus os protegeu mais uma vez. Teria sido muito melhor se eles tivessem confiado completamente nele, ao invés de fazerem seus próprios planos. Por que eles fizeram os próprios planos? Conforme eu já falei, porque são seres humanos. E isso também acontece com a gente. Muitas das vezes nós queremos fazer os nossos próprios planos, achando que se formos falar a verdade, se nós formos transparentes, isso vai nos prejudicar. Mas seja você, seja transparente. Seja transparente, fale aquilo que você não concorda. Seja realista, viva a sua realidade. Sara, mãe das nações. Deus fez uma promessa a Sara e manteve sua palavra, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus prometera dar-lhe um filho e torná-lo uma grande nação. No entanto, os dias se multiplicaram em meses e os meses em anos. 10 anos após Deus ter lhes prometido um filho, Sara se desesperou e elaborou um plano. Quando completou 10 anos que Deus havia feito a promessa, e Sara não havia tido o filho, não tinha ficado grávida, ela se desesperou. E qual foi a ideia dela? Sara tramou novamente uma maneira de ter filho. Como? Dando Agar para Abraão, querendo ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda. E aqui nos fala, você se surpreende pelo fato de Abraão aceitar fazer parte do plano tramado por Sara? Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo, porque eles já tinham feito um plano mentindo que Sara era apenas irmã dele. Então, a gente não se surpreende. Porém, Abraão poderia ter falado para ela, Sara, vamos esperar. Deus, ele é fiel. Ele vai cumprir a promessa. Mas ele aceitou a trama de Sara. E continuando aqui, devemos permitir que ele cumpra as suas promessas, que Deus cumpra, como lhe convém. Isso é bem melhor do que nos preocuparmos. O triste é que algumas de nós preferimos nos preocupar, porque quando nós traçamos os nossos próprios planos, nós sabemos que nós mulheres, nós somos muito controladoras. E nós queremos que tudo esteja sob o nosso controle. Muitas mulheres
Elas querem controlar a vida de todos dentro da sua casa, a vida do marido, a vida dos filhos. Ela quer estar no controle de tudo. E isso traz um desgaste muito grande emocional. A pessoa fica até com estafa, porque ela quer controlar, está no controle de tudo. Isso só vai prejudicar ela mesma, porque ela quer controlar tudo e a sua própria vida ela não tem controle. Então, não queira controlar a vida dos seus, mas entrega na mão de Deus para que Deus faça e tome a frente de tudo. Porque você querer controlar só vai te prejudicar. Você tem que orientar, mas controlar não. E aqui nos fala, o plano de Sara era dar sua serva Agar a Abraão, pois assim ela poderia ter um filho. Sara pensava consigo mesma que essa seria a maneira de cumprir a promessa de Deus. Porém, Deus, quando fez a promessa, ele falou o nome de quem? De Sara. Então, a promessa era com Sara. Encontramos essa história em Gênesis 16, versículo 1 e 2, 4, 15 e 16 fala sobre isso. Deus não precisa de ajuda. Aqui continuando, nós vemos, o plano de Sara não fazia parte do plano divino. E muitas das vezes Deus tem um plano para nós, Ele faz a promessa e nós queremos apressar o plano, como se o tempo de Deus não fosse perfeito. Mas nós precisamos aprender que o tempo de Deus é perfeito na nossa vida. Porque o Senhor sempre chegará no momento certo e exato, Ele nunca chega atrasado. É o momento certo. A promessa de Deus cumpre na nossa vida quando Ele vê que nós estamos prontas, nós estamos preparadas para que a promessa se cumpra. E nós vemos aqui, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Por que na sua velhice? Porque para Deus não tem impossível. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, não importa se a pessoa está nova, se está velha, se Ele falou da promessa, Ele vai cumprir. No tempo determinado, isso aqui me chama muita atenção, porque tudo na nossa vida é no tempo determinado por Deus. Que Deus lhe falara ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nascera Isaque, seu filho. São 14 anos de diferença entre Ismael e Isaque. Foram 14 anos de diferença. Por meio do nascimento milagroso de Isaque, os judeus começaram a ser denominados como o povo escolhido por Deus. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal. Aqui, quando teve a festa do desmame, Ismael estava debochando de Isaque. Devia estar caçoando de Isaque, de Sara, ele já era um adolescente. E ali Sara disse para Abraão, expulsa Agar e expulsa esse filho, expulsa Ismael, não quero eles aqui. E quando Abraão foi falar com Deus, Deus disse para ele, faça o que Sara não te pareça isso mal. Olha o que diz aqui, ó. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Não era por Ismael, mas era por Isaque. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E hoje, quem são esses descendentes de Ismael? São as nações árabes. E vemos aqui, em geral, Deus não diria a um marido para seguir as instruções da esposa. Mesmo neste caso, Abraão mandou Ismael embora porque Deus mandou, não porque Sara lhe pediu. Foi porque Deus confirmou o que Sara falou, tá? Certamente as esposas podem compartilhar suas ideias e sentimentos com seus maridos, mas como cabeça do lar, o marido é aquele que toma as decisões alicerçadas naquilo que Deus quer que ele faça. Porém, esse marido precisa ser guiado por Deus.
Precisa realmente ser um líder, ter uma vida com Deus, para que ele venha a ser guiado por Deus. Porque se ele tomar decisões que não são dadas por Deus, aí será um desastre. Porém, se ele for um homem dirigido por Deus, será uma bênção. Na vida dele vai ser bênção, na vida dos filhos e na vida da esposa. A morte de Sara. Sara é a única mulher na Bíblia que é citada a sua idade ao morrer. Ela morreu com 127 anos. Abraão viveu, depois da morte de Sara, viveu 38 anos. Viveu 38 anos. E depois ele se casou com uma outra mulher, Quetura, e teve filhos com essa mulher. Sara e Abraão viveram por muitos anos como nômades. Contudo, Sara faleceu. Abraão comprou um pedaço de terra para enterrá-la, ao invés de colocar seu corpo em um lugar que ela poderia ser facilmente esquecida. Abraão comprou uma caverna em Macpela, onde a sepultou. Abraão viveu 175 anos, conforme está escrito em Gênesis 25. Seus filhos o sepultaram próximo a Sara, na mesma caverna. Mesmo no monte, mesmo na morte, podemos vê-los novamente juntos, depois de uma vida repleta de acontecimentos. O filho de Agar havia nascido naturalmente. Ele representa a intenção de obter a salvação baseada nas obras da lei. Porém, ninguém é salvo pelas obras da lei. Isaac havia nascido porque era o filho da promessa de Deus. Ele representa a salvação obtida pela graça e promessa de Deus. Paulo descreve o contraste entre a lei e a graça. A lei nos prende aos nossos próprios limites, mas a graça nos liberta, dando espaço para Deus trabalhar. E nós precisamos a cada dia pedir a Deus que Ele venha nos tratar, nos libertar. O apóstolo Paulo também usa Sara como um exemplo de obediência e submissão de uma mulher casada a seu marido. E hoje isso está complicado até mesmo nas igrejas. Porque nós vemos mulheres casadas que elas querem se comportar como adolescentes. Querem se vestir como adolescentes. O seu corpo é para o seu marido. O seu corpo não é para ficar exposto. Não é para você querer mostrar para outras pessoas, mas é para o seu marido. Então, conserve e preserve o seu corpo para o seu esposo. Mas muitas mulheres não entendem isso. E muitos maridos também gostam que a esposa fique se expondo, até mesmo dentro das igrejas. Porque tem um espelho. E o esposo, quando a mulher não tem senso, o esposo tem que orientá-la. Tem que dar uma orientação. E se ela não aceitar, converse com ela, mostre para ela. As esposas precisam compreender isso, que o corpo dela não é mais dela, mas é do seu esposo. E ele, como marido, ele tem o quê? Ele tem zelo, ele tem ciúme do corpo dela. Mas muitas mulheres querem viver como jovenzinhas, como adolescentes. Mesmo que você seja uma jovem casada, saiba que o seu corpo é do seu marido e não é para ser exposto. Não é para você usar roupas a vácuo, mostrando o seu corpo. Mas zele pelo seu corpo e pela sua vida. Porque o que nós usamos representa o que está dentro de nós. Eu não estou falando sobre costumes, eu estou falando sobre doutrina, porque Timóteo fala que as santas mulheres devem se ataviar com modéstia, então é com decência. O dicionário Roas define submissão como disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Como mulheres casadas, estamos dispostas a aceitar e seguir a liderança e a autoridade de nossos maridos? Pois desse modo estaremos aceitando e seguindo a liderança do Senhor. Muitas mulheres recusam-se a seguir o ensinamento bíblico acerca da submissão. Algumas pensam que se assim o fizerem,
se tornam inferiores a seus maridos. Sara, contudo, não perdeu sua individualidade. Fisicamente, ela era uma linda mulher e, de igual modo, voluntariosa e determinada. No entanto, em lugar algum das Escrituras, encontramos qualquer relato de que ela desobedeceu a seu marido. Algumas mulheres podem considerar difícil obedecer a seus maridos por serem cristãs e seus maridos não adorarem o verdadeiro Deus. Podem existir situações que a obediência ao marido pode significar opor-se à palavra de Deus. Seja como for, no entanto, a Bíblia usa Sara como exemplo às mulheres e faríamos bem se prestássemos atenção em seu exemplo de submissão e obediência. Claro que você não vai obedecer aquilo que é contra a palavra de Deus, aquilo que vai tirar a tua dignidade. Você tem que rever isso. Nós somos o que? Livres. Porém, devemos ser submissas. E aqui nós lemos também que a mulher, a submissão quer dizer está na mesma missão. Não é ser submissa a homens que espancam, que maltratam, que desprezam, humilham, não é isso que eu estou dizendo. Mas seja companheira e amiga do seu esposo. Outra coisa também, Sara, ela foi uma mulher, teve seus pós e seus contras, porque todas nós temos o nosso temperamento. E Sara, eu pesquisando sobre ela tinha um temperamento melancólica, colérica. Temperamento de Sara, ela apresenta traços de colérica, determinação e firmeza, como ao exigir que Agar e Ismael fossem expulsos, e também traços de melancólica, dúvidas, angústias e momentos de introspecção, como sua tristeza por não ter filhos por muitos anos. Se tivéssemos que escolher um temperamento predominante para Sara, o predominante de Sara era melancólica e depois o colérica. Melancólica porque ela era reflexiva, sofreu com a infertilidade e teve momentos de dúvida e insegurança. E colérica porque quando tomou decisões, agiu com firmeza, como no caso de Agar. Então aqui nós encerramos o estudo de Sara, que foi a mãe das nações. E que nós possamos aprender com essa mulher que Deus não precisa de ajuda, que Ele cumpre os seus propósitos. Nós vemos, se nós formos pesquisar a vida de Sara, nós sabemos que ela riu quando ali o anjo falou que ela teria filho. Ele estava atrás da porta e ali ela riu, porque ela duvidou. Porém, Deus falou que um ano após aquele encontro ali, ela teria um filho. E ali se cumpriu, porque foi o tempo determinado por Deus. Não importa o tempo que você esteja esperando uma promessa se cumprir. Não desanime, não desista, não faça como a mulher de Ló de olhar para trás. Mas continua no posicionamento que Deus te colocou, continua posicionada. Seja uma mulher posicionada, aguardando as promessas de Deus. Nesse período que você está aguardando as promessas de Deus, vai estudar, vai fazer uma caminhada, se exercite, invista em você. Mas não desista da sua promessa, não desista da sua comunhão com Deus, não desista. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo acrescentou na sua vida, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, porque o propósito desse projeto Mulheres Forjadas pela Palavra é nós levantarmos mulheres, fortalecer as mulheres, nós a cada dia nos unirmos mais, porque nós precisamos sermos mulheres fortalecidas, forjadas, tratadas e curadas pela Palavra de Deus. Então, eu te peço nesta hora que você possa compartilhar esse vídeo com mulheres, que você possa fazer a sua inscrição. Se inscreva no canal para ajudar esse canal a ser divulgado. E dê o seu like. E que Deus te abençoe. Que essa palavra possa crescer, possa gerar
Essa semente foi plantada, mas que agora o Espírito Santo venha fazer germinar no seu coração, que nós precisamos ser forjadas pela palavra.